Momento do Discipulado. Eu quero colocar aqui conceitualmente a relação entre células e discipulado. Vamos procurar entender isto. O discipulado é a ordem de Jesus na Bíblia. Quem é cristão, que não está empenhado em fazer discípulos, já está desobedecendo. E lugar de desobediente não é com o Senhor na salvação, não. Todo cristão tem que ser um missionário, estar falando com os outros, tentando contactar outros, orando para a vinda de outros, indo buscar outros e cuidando dos que se decidem, cuidando de alguém. Todo cristão tem que estar envolvido em discipular alguém. O que é discipulado é ensinar uma pessoa a ser um cristão, como Deus quer. Não é de qualquer jeito, qualquer um podendo ser cristão do seu jeito, à sua vontade. Não, não é assim não. É seguindo um exemplo, que é o de Jesus para os apóstolos, que deixou o apóstolo Paulo, por exemplo, o seu filho Timóteo, que mandou os outros fazerem o mesmo, que mandou nós fazermos o mesmo. Isso é a ordem básica do cristianismo. Quem não está praticando está mal com Deus. E quem é que não está praticando isso? Esses milhares e milhões de crentes que só sabem assistir reunião, e principalmente em igrejas massificadas. Igrejas grandes só assistem reunião. Não estão fazendo discípulos, são desobedientes, e eu repito, lugar de desobediente não é com Deus na eternidade. Bom, é triste isso, mas estamos tendo oportunidade de mudar. Você está ouvindo a palavra. Você que até agora foi crente do seu jeito, assistindo reunião de igreja, filtrando mensagens, escolhendo mensagem que quer ouvir, Deus vai requerer de você produzir frutos. Você está discipulando? Se não está, bote aí, como se diz no ditado, as barbas de molho, pense bem enquanto é tempo. A igreja é todo o povo de Deus e não uma denominação. Denominação não é igreja. Denominação é uma organização humana, é uma muleta que até poderia ajudar, mas na prática, na maior parte, só atrapalha a obra de Deus. A denominação é uma empresa, uma estrutura que chama atenção para si, requer recursos para si e anula a atuação individual dos crentes. A formação de denominações que pode atender a uma necessidade, na verdade, é muito mais um instrumento para atrapalhar a obra de Deus. Deus é Deus de todos e não de uma denominação. Mas a maior parte das denominações se diz acerta e que Deus é preferido deles, ou eles são preferidos de Deus. Esse espírito denominacionalista é sectário, isso é pecado, obra da carne. Isso está muito claro. Gálatas, no capítulo 5. Não é para a gente fortalecer espírito denominacionalista, sectário. A igreja é toda ela, são todos os que são do Senhor. Mas ela não pode se reunir sempre e nem reunir toda ela junta. Não é para se reunir mesmo. A igreja primitiva se reunia nas casas e se espalhava multiplicando as casas e não construindo templos. Por 3 séculos, os cristãos nunca construíram templo nenhum. O templo não é necessário na obra de Deus. Nós podemos buscar a unidade com grupos pequenos que se reúnem nas casas, em qualquer lugar disponível. Grupos pequenos. A verdadeira igreja é o grupo pequeno. A verdadeira igreja não é aquele montão de gente, 1000 pessoas reunidas num salão. É a célula, onde cada um conhece os outros, cada um pode cumprir a ordem do Senhor de amar uns aos outros. Eles podem
exortar-se mutuamente, cumprindo o mandamento do Senhor, eles podem se suportar uns aos outros, eles podem cumprir toda a mutualidade cristã, cumprir todos os mandamentos da Bíblia no que diz respeito uns aos outros. Sem cumprir esses mandamentos da mutualidade cristã, não serão salvos. São mandamentos de Deus e quem não obedece não vai ser salvo. O Senhor quer que se reúnam em grupos pequenos para se conhecerem, reconhecerem os dons, talentos, liderança. Isso é necessário. A célula é a verdadeira igreja, não o ajuntamento anônimo. Entenda isso. Num grande ajuntamento você fica anônimo ali. Isto não é igreja. Igreja é um corpo ajustado, compromissado de pessoas e não um ajuntamento religioso qualquer. Esses conceitos precisam ficar claros. E célula, então, é a verdadeira igreja. Mas uma célula só funciona bem quando tem um líder reconhecido. Num grupo pequeno não pode ter 2, 3 cabeças, liderança plural, isso não existe, não funciona. Uma célula se reúne em torno de um líder. Aquele líder é o verdadeiro pastor daquelas ovelhas ali. Ele pode não ter título de pastor, mas ele é o verdadeiro pastor diante de Deus daquelas pessoas que o reconhecem, que se reúnem com ele. Ele é o verdadeiro pastor que cuida da vida de cada uma delas. Eu costumo dizer que o líder de uma célula tem ou mantém contato todos os dias com todos os membros da célula. Ou é um dia de culto geral e todos participam e têm comunhão e contato ali, ou eles mantêm contato através da rede social, compartilhando alguma mensagem do dia, algum momento de oração, algum estudo bíblico, e juntos em reunião 1, 2 vezes na semana ou mais, eles também organizam algum trabalho evangelístico, alguma visitação, visita um hospital, hoje está sendo mais difícil isso, né? Visita a uma cadeia penitenciária, visita a uma casa, a um bairro, eles podem combinar algum trabalho juntos. Isso é necessário para a atividade cristã de cada um na célula. A célula precisa ter liderança e na célula todos precisam individualmente ser discipulados. Quem é que vai discipular? Há sempre uma pessoa designada. Em princípio, o líder é responsável por todos. Se ele não pode discipular um novo, uma célula é um grupo de pessoas definido, grupo definido de pessoas. Não pode ficar entrando e saindo. E outra coisa, todos têm que estar juntos e participar. Não tem esse negócio, não posso ir, eu vou na outra, não é assim não. Reunião geral de igreja, as pessoas se sentem nesse direito de ir à reunião que quiserem, quando puderem, quando quiserem. Numa célula, não é. Na célula, as pessoas são compromissadas, então não pode faltar. E também não pode ficar entrando e saindo. A pessoa está compromissada com os outros na célula. Isso precisa ficar claro. Não funciona bem, não vai dar certo. Uma pessoa ficar numa célula porque funciona perto da sua casa, mas ela não reconhece o líder. Não vai dar certo. Sem reconhecimento do líder, não há formação de corpo, não pode haver submissão e nem unidade. Essa pessoa vai destoar. Vai ser uma pessoa avulsa, fora do corpo. Não, mas é porque a célula é perto da casa dela. Isso não faz sentido. Espiritualmente, é comodismo dela. Ela tem que se reunir numa célula onde reconhece a autoridade do líder ou da líder. Isso é fundamental. Cada célula é um grupo de pessoas
que buscam a Deus, adoram a Deus, aprendem do Senhor e trabalham para a expansão do reino de Deus. A célula não é um grupinho social. Não, a célula não é um grupinho social, só para matar saudade, os amigos se encontram para bater papo. Infelizmente, em muitos grupos caseiros, grupos pequenos e também chamados de células, a realidade é essa. Nunca cresce, eles nunca evangelizam ninguém, só se reúnem para bater papo uns com os outros. Isto não é uma célula. A célula é igreja, é um pedaço do corpo de Cristo em que todos trabalham, zelam uns pelos outros, admoestam, exortam uns aos outros. Isto é célula, um pedaço da igreja. A verdadeira igreja é a célula. Mas o que tem isso a ver com o discipulado? Tem tudo, porque não tem sentido a pessoa estar numa célula, mas ser discipulada em outra célula, por outra pessoa, de outro lugar. Vai haver uma disjuntura. A pessoa precisa reconhecer sua liderança e os líderes precisam entender o seguinte: não somos nós que empurramos alguém para uma célula. Alguém se converteu, olha, vou procurar uma célula para você, fica naquela lá. Esse processo não é assim, tem que ser dirigido por Deus e a pessoa ficar numa célula onde ela reconhece o líder, a autoridade da líder, ela precisa disso. Mas como a gente vai fazer? Bem, então faça o seguinte, avise o líder que você tem uma pessoa disponível que precisa ser discipulada e você não está em condições de discipular pessoalmente e precisa que alguém cuide dela. Então você fala com o líder, com a líder, para procurar aquela pessoa, bota em contato. Aí o líder vai mostrar amor, falar alguma coisa. Se a pessoa reagir positivamente, aceitar, reconhecer a autoridade da líder, então é um bom sinal de que pode ficar lá. Ainda seriam necessários alguns outros encontros. Um encontro só, uma conversa só, talvez não seja suficiente para definir isto, mas um outro encontro, 2 ou 3, aí a pessoa já vai entender claramente se é para ficar ali. E o líder também vai reconhecer aquela pessoa como uma pessoa submissa que pode ser trabalhada pelo Senhor, que pode crescer espiritualmente. Porque se é uma pessoa empedernida, uma pessoa carnal, que ama o mundo, está em dúvida se ela quer o Senhor, vamos botar na célula para quê? Só para atrapalhar? O líder, a líder vai procurar aquela pessoa, exortar, e se ela realmente quiser crescer espiritualmente, então encaixe na célula e apresente aos demais membros da célula. Mas antes de ter essa convicção, não leve a pessoa para a célula, vai atrapalhar, vai confundir a cabeça dos outros. Alguém que está pela metade, alguém que não reconhece a autoridade, não vai ajudar, não vai somar. Mas essa pessoa precisa ser discipulada, então, individualmente, separadamente, procure discipular essa pessoa. Ela vai assistir às reuniões, participar dos cultos gerais da igreja, tudo bem, mas precisa de um contato pessoal até se formar um entendimento de como é ela, se realmente ela quer crescer. Aí nós vamos encaminhar para uma célula, mas primeiro ter contato com o líder, a líder da célula. As coisas não podem ser de qualquer jeito, senão tudo isso vai atravancar a obra de Deus, e a obra de Deus precisa funcionar bem. Cada engrenagem no relógio, você já viu um relógio antigo funcionando, aquele monte de engrenagens, todas elas precisam funcionar direitinho para que o relógio funcione bem. A igreja é assim, cada pessoa funcionando bem. Esse é o trabalho dos líderes, que não é fácil, mas que Deus dê graça para encaminhar cada um para o seu lugar.